Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado por estarem aqui mais uma vez numa aula de direitos humanos. Eu sei que esse período de pandemia está tão complicado, não é? Porque estamos em casa, alguns estão com trabalho, outros sem trabalho, outros no teletrabalho, que é o home office, e assim as coisas estão caminhando. Mas o importante é a gente não perder o foco dos nossos objetivos. Quem está no primeiro semestre estudando direitos humanos comigo na FIG Unimesp, sabe que se entrou na faculdade de direito tinha dois motivos inicialmente. Vou experimentar para saber se é isso que eu quero, ou vai realizar o sonho de sempre. Eu sempre quis ser um advogado ou ser uma advogada. Então, o importante é se manter nesse foco, neste período de isolamento social. Não perder as perspectivas, não perder o que você planejou para a sua vida. Eu sei que às vezes você pode ter pouca idade, 18, 19 anos, ou 20, 25 anos, 40, 50, 60 anos. Isso não importa. O importa é que você deve traçar a sua caminhada e, a partir dessa caminhada, ir driblando os obstáculos que possam surgir e você chegar, alcançar o que você planejou para você. Foco e fé é primordial neste momento. Então, vamos à nossa aula de direitos humanos hoje sobre direitos humanos fundamentais. Uma boa parte de vocês está fazendo o trabalho sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, que eu solicitei. Lá vocês podem observar que existe um rol muito grande de todos os direitos humanos fundamentais que foram reconhecidos internacionalmente e que o Brasil, como signatário, com aquele que assinou aquele documento internacional, que é uma recomendação, assumiu o compromisso de trazer para dentro do seu sistema legislativo leis, desde a sua Carta Magna até os demais diplomas, que especificassem, dessem garantia e efetividade àqueles direitos. Então, quando falamos em direitos humanos fundamentais, é necessário anotarmos um conceito. Eu sei que compartilhar uma tela de uma apostila aqui talvez ficasse mais fácil, mas eu também sei que se você anotar no seu caderno, enquanto eu estou falando e depois, após a minha explicação, talvez você não precise decorar o conceito, até porque eu não gosto de conceitos decorados, eu gosto de conceitos compreendidos. Quando você compreende um conceito, você não o esquece mais, porque você vai aprender a interpretá-lo. E interpretar o conceito significa interiorizar o que ele significa. Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando do conceito de direitos humanos fundamentais. Pega aí o seu caderno, mais a sua caneta e vamos anotar um pouquinho. Não vai ser muito não, só o suficiente. Vamos nessa. Põe aí, direitos humanos fundamentais. Para poder fazer uma sigla, DHF, Direitos Humanos Fundamentais. É o conjunto institucionalizado, é o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano. De direitos e garantias do ser humano. Que tem por finalidade básica direitos e garantias do ser humano, que tem por finalidade básica o respeito à sua dignidade. O respeito à sua dignidade. Por meio de sua proteção, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder estatal, contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento,
mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana. Desenvolvimento da personalidade humana. Ponto. Bom, professora, a senhora está me dizendo que, quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de um rol, um conjunto de direitos e garantias que todo ser humano tem direito, porque a finalidade básica de ter essa relação de direitos e garantias é para que eu tenha a minha dignidade preservada. E eu, quando tenho a minha dignidade preservada, eu consigo me desenvolver, eu consigo desenvolver minha vida, eu consigo desenvolver quem eu sou, e eu preciso de proteção contra o arbítrio do poder estatal. Eu preciso estar protegido contra o Estado. O Estado tem que me respeitar e também me dar as garantias para que eu possa viver e me desenvolver. É isso, professora? Sim, é isso. Quando você entende um conceito, ele fica muito mais fácil de ser interiorizado. Quando a gente fala em direitos humanos fundamentais, nós estamos falando na possibilidade de termos um rol daqueles direitos que a gente vem conversando nas nossas últimas aulas. Por exemplo, quando se fala em direitos humanos fundamentais, nós vamos falar em direitos que, a princípio, devem ser garantidos a toda e qualquer pessoa, não importa onde ela esteja, sem discriminação. E esses direitos, uma vez garantidos, caso eles sejam ameaçados ou violados, deve caber uma ação judicial, porque aquele que ameaçou ou violou um direito humano fundamental deve reparar o dano. Deve reparar de forma civil, administrativa, criminal. É isso aí. Para que nós temos esse rol? E que rol é esse? Vamos pensar lá no artigo 5º da Constituição Federal. Desde o seu caput, que estabelece que ninguém pode ser discriminado, por qualquer razão que seja, e todos os seus incisos, cada inciso traz um direito. Aí nós vamos caminhar um pouquinho mais além na Constituição e vai dizer lá no artigo 6º, que eu chamo de piso vital mínimo, o mínimo que todo ser humano tem direito a ter acesso para poder se desenvolver, para poder ter uma vida digna, diz assim, que nós vamos ter direito à moradia, à saúde, trabalho, locomoção, lazer, assistência à maternidade, à infância e à juventude, aos necessitados. Então, quer dizer que eu preciso desses direitos? Sim, eu preciso. Observe a sua vida. Você precisa ter uma casa. Mas o que te adianta ter uma casa para morar se você não tiver trabalho? Porque se você não tiver trabalho, você não gera renda. E se você não gera renda, você não compra nem o que é para comer, quanto mais o resto que você vai precisar. Então, quando a gente está falando de direitos humanos fundamentais, nós estamos dizendo daqueles direitos que qualquer pessoa precisa ter no mínimo para poder ter uma vida digna. A vida, a saúde, a segurança, o trabalho, a locomoção, a educação e diversos outros que a gente vem conversando. Esses direitos humanos fundamentais, eles têm características específicas. E antes de falar dessas características, vocês vão observar, eu mandei a imagem da lousa para vocês, que esses direitos humanos hoje já estão, né, elencados na nossa Carta Magna e em diversos outros diplomas legais, porque a lei é feita para o ser humano. Nós vamos ter o reconhecimento dos direitos humanos na nossa esfera legal, tanto no nível constitucional, como infraconstitucional, como consuetudinário, assim como nos tratados internacionais. Porque todo esse sistema, ele é gerado para quê? Que se reconheça o direito do ser humano. Porque sem o ser humano não tem nação, sem o ser humano não tem país, sem o ser humano não tem reconstrução e muito menos desenvolvimento. Por isso que este rol de direitos, que são muitos, eles são elencados nos diplomas legais que nós conhecemos.
falando aqui a nível nacional, falando a nível Brasil, ele está desde a Carta Magna, que é onde vai dar diretrizes gerais desses direitos, até as demais legislações que vão trazer de forma mais específica o direito e o que acontece com quem ameaçar ou lesar aquele direito, certo? Aí, quando se fala em características desses direitos, elas são importantes de ser estudadas por quê? Quando você conhece as características dos direitos humanos, você vai poder, num futuro, eu sei que a maior parte que está me ouvindo são os alunos do primeiro semestre, mas vocês terão 10 semestres, que é até chegar ao quinto ano da faculdade de Direito, para construir o seu pensamento, para que você saiba e tenha a base necessária para, ao passar no exame da OAB e conseguir se inscrever nos quadros do Conselho Seccional do seu domicílio, você consiga a sua carteira da OAB. Com a sua carteira da ordem, você vai advogar. Qual vai ser sua matéria-prima? Gente, direitos humanos fundamentais. Você vai ver que direitos humanos vai estar interligado em todas as matérias. Ah, você é um advogado trabalhista, vai lidar com gente, direitos de gente. Ah, eu sou um advogado empresarial. Ah, a empresa não tem nem suspiro, mas os seus sócios têm. Gente, novamente, direito de gente, direito de ser humano. Então, nós vamos verificar que os direitos humanos vai estar no direito civil, no processo civil, no direito penal, no processo penal, no direito do trabalho, no processo do trabalho, no direito administrativo e empresarial, e assim vai. Todos os direitos que vocês vão conhecer na faculdade e mais os outros que são específicos e que podem estar se aperfeiçoando em cursos de pós-graduação, mestrados e doutorados, vocês vão sempre chegar à mesma conclusão. A base de tudo, o ser humano. É para o ser humano que a lei é criada, é para a proteção do ser humano que a lei é criada. Então, quando se conhece as características dos direitos humanos, você melhor vai poder escrever nas suas petições, convencer os juízes do direito, da ameaça do direito ou da violação do direito, e enfocando isso, já chamando ao conceito do que é um direitos humanos e já invocando as suas características básicas. Porque hoje nós brigamos muito por direitos que estão sacramentados na nossa Constituição Federal. Nós ainda brigamos pelo direito de exercermos a nossa religião, brigamos pelo direito de poder termos um trabalho digno, ter uma renda digna, direito de podermos morar, seja de aluguel ou na casa própria, de maneira digna, de poder circular pela cidade. E assim, quando a gente pensa nessas coisas, não vamos pensar no centro de cada cidade. Vamos pensar numa cidade como um todo, desde os seus bairros mais periféricos até o centro dessa cidade. Eu preciso que todos esses direitos sejam garantidos e sejam entregues pelo município para que eu possa me desenvolver de uma maneira digna. Se eu sou uma criança, eu preciso morar, preciso comer, preciso ir para a escola, preciso ter assistência na minha saúde se eu precisar. Se eu sou um adolescente, eu preciso morar, preciso comer, preciso estudar. Talvez eu já possa exercer algum trabalho, certo? E também preciso da minha saúde caso eu tenha alguma doença e precise ter acesso ao sistema. Se eu sou adulto, eu vou precisar de todo o resto para continuar me desenvolvendo, para manter a minha vida ou para manter as pessoas que vão depender de mim, caso eu tenha uma família, marido, filhos, esposa, companheiro, companheira e assim vai. Quando agora nós vamos conversar sobre essas características desses direitos humanos, nós vamos conversar sobre o que elas significam e eu vou pincelando com vocês essas violações que elas acontecem a essas próprias características e de que maneira vocês vão construindo um pensamento de defesa. Porque no primeiro semestre vocês ainda estão conhecendo os diplomas básicos,
Direito civil, ainda não tem processo civil. Direito penal ainda não tem, nem processo penal. Não tem direito do trabalho, nem processo do trabalho. Estão lá no direito constitucional, no direito civil, e aparece a professora Cristiane nos direitos humanos para falar de maneira interdisciplinar sobre os direitos humanos. Então, vamos entender o que significam essas características. Vai precisar anotar um pouquinho aí no seu caderno, mas é pouca coisa. Nada que vocês vão dizer que está caindo o dedo aí de tanto anotar. Anota aí. A primeira característica que nós vamos conversar é sobre a imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Professor, essa palavra será que vem de prescrição? Será que essa palavra vem de prazo? É isso aí. O direito, vocês vão aprender bastante coisa sobre a decadência e a prescrição. A decadência é o prazo que você tem para exercer determinado direito. E a prescrição é o prazo que você tem para propor a ação judicial que vai dar o direito de exercer aquele direito. Aí, então, quando se fala de imprescritibilidade, estamos falando de prazo. Então, anotem, por favor. Os direitos humanos fundamentais, pode até usar a sigla, DHF. Os direitos humanos fundamentais não se perdem pelo decurso de prazo. Não se perdem pelo decurso de prazo. Ou seja, não tem prazo para se discutir direitos humanos. Eu posso discutir agora, como posso discutir daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Direitos que tenham sido ameaçados, violados ou que tenham sido garantidos. Não tem prazo para se discutir direitos humanos. Então, ele é imprescritível. Segunda característica, inalienabilidade. Inalienabilidade. Ai, professora, essa palavra, será que vem de alienação? De alienar? Então, alienar é vender, trocar, doar, permutar. Inalienabilidade significa que eu não posso fazer nenhuma dessas coisas. Então, anota aí. Não há possibilidade de transferência dos direitos humanos fundamentais. Não há possibilidade de transferência dos direitos humanos fundamentais, seja a título gratuito ou a título oneroso. Seja a título gratuito ou a título oneroso. Quer dizer que eu não posso, professora, doar, vender, trocar, permutar? Não, você não pode. Eles são inalienáveis, você não pode abrir mão deles. Pode abrir mão da sua vida? Então, vamos discutir isso já já. No terceira característica, irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Será que essa palavra vem de renúncia? É isso aí. Renúncia, abrir mão definitivamente. Você pode? Renunciar, abrir mão, pode? Não. Anota no seu caderno. Não podem ser objeto de renúncia. Não podem ser objeto de renúncia. Porém, neste caso, surgem discussões importantes. E aí eu pergunto a vocês, pode até continuar anotando. O que vocês me dizem? Eu posso renunciar à vida e praticar a eutanásia? Você tem um parente, vamos dizer alguém bem próximo, tá? Seu pai ou sua mãe, que estão na UTI, vivendo só por conta dos aparelhos, em estado vegetativo, aonde os médicos dizem que se desligar os aparelhos vai dar morte cerebral, já era, e você está ali há meses e não suporta mais ver aquele corpo estirado na cama com os aparelhos,
e você acha que isso não é digno, que não é um término de vida digno, e pede para desligar os aparelhos, para ser praticada a eutanásia. Será que pode? Será que eu posso renunciar à vida e pedir para desligar os aparelhos, que vai significar a morte? É uma discussão bem legal de direitos humanos. Podemos um dia criar um debate. Uma outra questão é o suicídio e o aborto. O suicídio também é uma renúncia da vida. Eu não quero viver mais, vou lá e dar um tiro na minha cabeça. Eu tenho esse direito? Eu posso realmente renunciar à minha vida e eu mesma dar cabo dela? Posso? Uma hora acho que nós vamos discutir sobre esses temas, eutanásia, suicídio, aborto. Gostaria muito de saber o que vocês pensam. Na característica da origem mesmo dos direitos humanos fundamentais, eles são irrenunciáveis, não dá para abrir mão, não dá para renunciar, certo? Mas nós temos circunstâncias da vida que a gente percebe que, às vezes, isso não é respeitado, tanto pelo próprio dono do direito como pelos outros. Vamos à quarta característica: inviolabilidade. Inviolabilidade. Inviolável, professora? Inviolável. Não pode quebrar, não pode desrespeitar, não pode. Então, anota aí. Impossibilidade de desrespeito. Impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais. Impossibilidade de desrespeito por determinações infraconstitucionais ou por atos de autoridades públicas ou por atos de autoridades públicas, sob pena de responsabilidade, civil, administrativa e criminal. Ah, professora, então a senhora está dizendo que todos os direitos fundamentais garantidos na Constituição e os demais diplomas legais, eles não podem ser desrespeitados. Sim, estou afirmando que sim. E caso eles sejam desrespeitados, vão caber ações judiciais específicas, aonde aquele que ameaçou ou desrespeitou esse direito será condenado, será responsabilizado pelo seu ato e pelo dano causado. E essa responsabilização pode acontecer de maneira administrativa, de maneira civil, numa ação de reparação de danos, ou de maneira criminal, se essa violação, esse desrespeito gerar crime. Então, de fato reconhecido que uma das características da origem dos direitos humanos fundamentais é a inviolabilidade. Mais uma, quinta característica, universalidade. Universo, a gente já está imaginando assim algo grande, algo de muito. Sim, anote aí. A abrangência desses direitos engloba todos os indivíduos. Engloba todos os indivíduos. Independentemente da sua nacionalidade, sexo, raça, religião, condição política, filosófica. Então, independentemente da sua nacionalidade, sexo, raça, religião ou convicção político-filosófica. Ou seja, a relação de direitos humanos fundamentais, ela é garantir a dignidade de todo ser humano, não importa onde ele esteja no planeta, não importa quais são as características que o definem, não pode haver discriminação, muito menos pela classe social. A classe abastada financeiramente tem alguns direitos que as menos abastadas não têm?
Não, pela lei, não. E no mundo real que a gente vive, tem essa diferença? Sim. E aí vem os mecanismos jurídicos para dirimir, diminuir as dificuldades que as pessoas que sofrem tais discriminações e não têm os seus direitos garantidos, têm ameaçados e têm violados, possam questionar, possam falar, possam vir a público para estar reivindicando ou ir ao Poder Judiciário para propor as ações judiciais competentes. Sexta característica: efetividade. Efetividade. Anotem aí. A atuação do poder público, a atuação do poder público deve ser no sentido de, deve ser no sentido de garantir a efetivação, garantir a efetivação dos direitos e garantias previstos em lei, dos direitos e garantias previstos em lei, criando mecanismos coercitivos, criando mecanismos coercitivos. Uma vez que a Constituição Federal, os reconhece de forma abstrata. Os reconhece de forma abstrata. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. A Constituição diz que um dos direitos fundamentais do ser humano é ter acesso à moradia. Mas o Estado e o município têm que tornar isso possível. De que maneira? Vamos supor no período de inflação muito alta. Ou agora, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos falar, no período da inflação. Se a inflação está muito alta, nós estávamos em 2019 com um nível de 12 milhões de desempregados. Muita gente exercendo trabalho informal. Nesse caso, o que o governo federal tem que fazer em relação aos aluguéis? Segurar o índice de reajuste do aluguel. Porque assim as pessoas conseguem continuar pagando seus aluguéis, não tem que desocupar as casas e se amontoar na casa dos parentes. E aquele que tem casa de aluguel e usa o aluguel para compor a sua renda, consegue alugar o seu imóvel, receber o valor justo pelo aluguel desse imóvel e consegue viver dignamente. É um ciclo, vocês já pararam para pensar? Ah, mas a pessoa trabalha, tem fundo de garantia, tem uma renda mais ou menos, ela está querendo sair do aluguel e que gostaria de comprar um imóvel, tá certo? Então, a União, os estados e os municípios têm que se reunir. Programa Minha Casa Minha Vida, aonde eu vou utilizar este fundo de garantia para a compra desse imóvel, vou criar um processo de financiamento diferenciado, onde as parcelas começam menores no começo e vão aumentando progressivamente, e o que a pessoa gastaria anteriormente de aluguel, ela passa a pagar naquilo que no futuro será seu. Já pararam para pensar nisso? A Constituição, ela traz um rol muito grande de direitos fundamentais, mas eles precisam ser efetivados, precisam ser realmente dar acesso ao ser humano a ter aquele direito. Então, aí nós vamos ter as legislações, que podem ser as níveis nacionais, estaduais ou municipais. Eu dei o exemplo da moradia, porque nesse momento da pandemia, muita gente perdeu o emprego, ou vai perder o emprego, ou trabalhava de maneira informal, ganhando por dia, e as coisas estão ficando difíceis, as pessoas estão com dificuldade de pagar os seus aluguéis. Os comércios não estão podendo abrir, não estão oferindo lucro e muito menos estão conseguindo pagar os seus estoques, está entrando aí numa situação bem de colapso. É direito a gente poder exercer o comércio, assim como é direito eu poder ir lá e comprar o que o comércio tem para me oferecer. Quando a gente quebra esse ciclo, como é que funciona? Então, aí vem o governo e vai ditar regras para o aluguel,
vai ditar regras para a diminuição da cobrança desse aluguel, assim como a água, a luz, que nós vamos falar que são os serviços públicos essenciais, que também são garantias humanas. Você consegue viver sem a água? Consegue viver sem energia elétrica? Consegue hoje viver sem internet? Então, também estariam dentro do rol do que é necessário para uma vida digna. Então, essa efetividade, ela está relacionada, essa característica, está relacionada não a só estar explícito na Constituição Federal, mas que hajam mecanismos legais que nós possamos, então, ter a efetividade desses direitos humanos para qualquer pessoa. A sétima característica, interdependência. Vamos anotar e eu explico. Existem várias, coloquem aí no seu caderno, existem várias previsões constitucionais. Existem várias previsões constitucionais que possuem intersecções. Então, intersecções com S, com C, cedilha. Intersecções para atingir as suas finalidades. Para atingir as suas finalidades. Ponto na mesma linha. Por exemplo, a liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção, que está intimamente ligada, à garantia do habeas corpus. Lembra? Entre aspas, palavras em latim, habeas, com H, corpus, fecha aspas. Bem como, continua aí na sua anotação, bem como a previsão de prisão somente por flagrante delito. Previsão de prisão somente por flagrante delito. Ou por ordem de uma autoridade judicial competente. Ou por ordem de uma autoridade judicial competente. Então, quer dizer que essa interdependência, professor, é aquilo que a senhora começou a falar no começo da aula, que direitos humanos está ligado a direito civil, a processo civil, a trabalho, processo de trabalho, penal, processo penal, constitucional e assim vai? Perfeitamente. Então, embora a Constituição traga suas previsões, é necessário que para atingir a finalidade a gente tenha acesso às demais legislações para que a gente consiga dar efetividade a esses direitos. E a nossa última característica de hoje é a complementariedade. Complementariedade. Anotem, por favor, os direitos humanos fundamentais, não devem ser interpretados isoladamente. Não devem ser interpretados isoladamente, mas sim de forma conjunta, com a finalidade de alcançar, os objetivos do legislador. Os objetivos do legislador. Isso é porque, mais uma vez, né, de tudo isso que a gente conversou hoje, e a gente tem conversado nos últimos encontros. Quando se fala em direitos humanos, eu não consigo agir de uma maneira autônoma. Não tem uma lei de direitos humanos. Nós temos um rol de direitos que são trazidos da nossa Carta Magna, da nossa Constituição, e que depois eles são entrelaçados nos demais diplomas legais. E todas as vezes que você vai estudar uma legislação, você vai se esbarrar com direitos humanos fundamentais. Por isso, observando as 8 características que conversamos hoje, podemos perceber que os direitos humanos fundamentais são imprescritíveis, não tem prazo para discutir esses direitos. Assim como eles são inalienáveis, não posso vender, trocar, doar, permutar. E muito menos abrir mão, porque eles são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar, eu não posso abrir mão. Assim como são invioláveis.
na origem, não podem ser violados. Porém, se forem ameaçados ou forem violados, há necessidade de se propor as ações judiciais para se caracterizar a responsabilidade. Tem que haver a obrigatoriedade de efetivar. A Carta Magna prevê e as demais legislações vão efetivar a garantia desse direito fundamental, assim como a interdependência em todos os nossos diplomas, leis complementares e assim por diante, ainda mais os tratados internacionais, que já expliquei para vocês, que uma vez que se trata de direitos humanos a partir da assinatura do país, a partir da assinatura do presidente da República ou do ministro das Relações Exteriores, tem efetividade interna imediata, não precisa passar pelo Congresso Nacional, não vai precisar passar por todo aquele processo para nascer um decreto legislativo. Então, nesse sentido, essa interdependência ela é geral, inclusive abrangendo os tratados internacionais, e existe uma complementariedade. Todos os diplomas legais que nós conhecemos interligados, interdependentes e complementarmente agindo para que possamos ter todos esses direitos que a gente discute todo dia, toda hora. A importância de tudo isso é porque cada governo, inclusive o nosso, tem que ter a preocupação em estar observando as violações sistemáticas de direitos humanos. Porque este país que for responsável, que for omisso em não fiscalizar as violações de direitos humanos, pode sofrer retaliações, que nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima aula. Eu gostaria que a partir de hoje, né, com essa nossa conversa sobre os direitos humanos, sobre as suas características, vocês que estão estudando a Declaração Universal de Direitos Humanos, você colocasse a sua mente para pensar. Por que será que precisa escrever no papel qual é o rol de direitos humanos fundamentais? Porque eles simplesmente não são, já que é tão óbvio assim, que todo ser humano tem direito à vida, à saúde, à segurança, por exemplo. Mas tem que estar escrito no papel, tem que estar dentro do sistema legal. Gostaria que vocês passassem a se questionar. Quem estuda direito gosta de se questionar, gosta de questionar as coisas e, a partir desse momento, criar um senso crítico, mas não crítico no sentido de meter o pau e não dar nenhuma solução para o problema que você está metendo o pau, porque isso eu não gosto. Você meteu o pau no governo, tudo bem, é seu direito, mas então dê solução. Porque falar por falar, língua não tem osso, fala o que quer. E isso não é exercício de direito, isso é maledicência, é outra coisa. Exercer o direito como futuros operadores do direito que vocês são, vocês precisam estar criando um raciocínio crítico, um raciocínio lógico e procurando saídas para resolver os problemas do cotidiano dos seus futuros clientes, seres humanos com dignidade. Pensem aí nas situações que estão acontecendo na pandemia. A pessoa tem o direito de estar viva, mas ela também tem o direito de morrer. E quando ela morre, ela não tem mais dignidade? Ou será que após ela morrer, ela continua tendo dignidade e alguns princípios devem ser respeitados, como o direito de ser velado, como o direito de ser enterrado, como o direito de permanecer enterrado, e assim vai. Ah, direitos humanos é um campo sem fim. Nós poderíamos falar aqui a noite toda e talvez nem chegássemos a conclusões absolutas. O que importa é que nasça dentro de vocês o interesse em discutir o assunto, em observar essa interligação deste assunto com os demais ramos do direito. Se eu conseguir fazer com que nasça em vocês este pensamento, já estou bem feliz. Boa noite, muito obrigada pela atenção. E se precisarem, é só mandar um comentário ou chamar no WhatsApp que a gente conversa.